Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e eu vou mostrar para vocês um teste que nós chamamos de teste de sondagem, que geralmente a gente aplica no início de cada semestre para averiguar quais são aqueles pontos lá do ensino médio que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, uma revisão, antes de iniciar as atividades do semestre. Então, este arquivo que eu estou mostrando para vocês é o teste com as perguntas. Nós temos aqui 10 questões. Este arquivo ele será disponibilizado para vocês através de um link que ficará aqui na descrição deste vídeo que vocês estão ouvindo. Vocês podem ir lá nos comentários ou na descrição que vocês vão ter acesso a esse link. Então, eu recomendo que quem tiver interesse faça o teste antes de assistir o restante do vídeo, porque agora eu vou mostrar para vocês a resolução dessas questões. Então, vamos lá. Então, olha só, aqui está o gabarito das questões, e eu vou explicar cada uma das questões com alguns detalhes, que é para todos relembrarem e revisarem aí aqueles conteúdos as regras básicas da matemática. Então, a primeira questão é para a gente resolver esta expressão. Então, vamos lá. Observem que nessa expressão nós temos uma fração, o numerador é o número 1, e o denominador é o 2 mais uma fração, cujo denominador é uma soma de um número com uma fração. Então, nós precisamos ter bastante cuidado aqui e fazer tudo por etapas. Nós vamos começar, então, com o denominador desta fração que compõe o denominador da fração principal. Vamos ver como que vai ficar isso. Então, olha só. Uma dica aqui, pessoal, é não ter pressa. Fazer tudo com detalhes. Então, olha só. Nós vamos aqui nesta segunda fração e nós vamos operar aqui nesse denominador. Quais são as regras que nós vamos utilizar aqui? É a regra da adição de frações com denominadores diferentes. Bom, o número 3, ele pode ser encarado como uma fração, é o 3 sobre 1. Então, quer dizer que nós teremos aqui denominadores número 1 e número 4, que são denominadores diferentes. Então, qual que é a regra? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é o 4, é o menor número que divide é o menor múltiplo de 1 e 4 ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer 4 dividido por 1, 4, 4 vezes 3. Por isso que apareceu aqui, ó, 4 vezes 3. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1. E agora, nós temos aqui uma fração que já é a soma deste cálculo, que nós vamos ter 4 vezes 3, 12, mais 1, ficou 13. 13 sobre 4. Aqui ainda existe uma divisão de frações. Esse número 1 que existe aqui, você pode escrever como sendo 1 sobre 1. E agora o denominador é 13 sobre 4. Qual que é a regrinha da divisão de frações? Vamos buscar na memória de vocês. Conserva-se a primeira fração e multiplica pela inversa da segunda fração. Então, já que a segunda fração era 13 sobre 4, a inversa ficou 4 sobre 13. E qual é a regra mesmo da multiplicação de frações? Eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós vamos ter 1 vezes 4, 4, e 1 vezes 13, 13. Agora, nós temos aqui novamente uma adição de números com denominadores diferentes. Então, nós temos agora o número 1 de denominador do número 2 e o 13. Então, o mínimo múltiplo comum é o 13, dividido por 1 dá 13, 13 vezes 2. E 13 dividido por 13 dá 1, 1 vezes 4. Somando aqui, nós vamos ter 26 mais 4, então ficou 30 sobre 13. E agora, novamente, nós vamos ter uma divisão de frações. A primeira fração é 1 sobre 1. E a segunda, por ser 30 sobre 13, você vai multiplicar pelo inverso dela, ficou 13 sobre 30. E a regra da multiplicação de frações é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Nós vamos ter, então, 13 sobre 30. Aqui, pessoal, se fosse possível fazer simplificações, a gente faria. Mas como não foi possível, você vai parar por aqui. Outra opção era transformar em decimais. Mas como a resposta lá está em fração, nós vamos manter esta resposta que a gente encontrou, 13 sobre 30.
A próxima questão é uma expressão numérica. Nós queremos encontrar o valor desta expressão. Aqui vai ser trabalhado, pessoal, a ordem de fazer as operações e como os parênteses, os colchetes e as chaves influenciam nesta ordem. Então, existe uma ordem de resolução, que geralmente a gente vai obedecer parênteses primeiro, depois colchetes e, por último, chaves. E entre as operações, a multiplicação e a divisão vêm em primeiro lugar, depois vem a adição e subtração, certo? Então, vamos lá na resolução. Então, olha só, está aqui a expressão. Uma dica, pessoal, que nós vamos fazer aqui, vamos aplicar aqui, é o seguinte. Observem que nesta expressão, nós temos números decimais. Todos os decimais podem ser escritos em forma de fração. E é isso que a gente vai fazer, geralmente. Eu oriento meus alunos a fazerem isso. E só no final, se aquela fração que sobrou puder ser convertida num decimal, você vai dividir o numerador pelo denominador. Depende da resposta. Se tiver lá uma resposta para marcar em forma de fração, você mantém a fração. Se tiver uma resposta para marcar em forma de decimal, você encontra o número decimal correspondente à fração. Quer dizer que toda fração dá origem a um decimal, porque uma fração, quando a gente escreve 2 sobre 10, é o mesmo que dizer dividir o 2 por 10, que vai dar origem a um número decimal. Então, pessoal, olha só. Quando eu chego aqui para cima, vai encobrir a resolução. Mas o 0,2, qual que vai ser a regrinha para encontrar a fração? Vamos colocar os algarismos que nós temos aqui. O zero antes da vírgula vai ser descartado, então vai ficar 2. E tem uma casa decimal, então é 2 sobre 10. O 2,5 vai ficar 2,5, que é 25, sobre 10, porque é uma casa decimal. E o 0,4 vai ficar 4 sobre 10. Se tivesse mais casas decimais, se tivesse, por exemplo, em vez de ser 4, se fosse 43, você colocaria 43 sobre 100, porque seria 2 casas decimais. Então, foi isso que nós fizemos. Nós transformamos todas as frações, todos os decimais em frações. Feito isso, você vai agora olhar para as frações e vai fazer as simplificações que forem possíveis, para tentar diminuir um pouco os cálculos, os valores que você vai obter nas multiplicações que você vai fazer. Então, o 2 sobre 10 dá para dividir tudo por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, ficou 1 sobre 5. O 25 sobre 10 é divisível por 5. Então, ficou 25 dividido por 5 é 5. 10 dividido por 5 é 2. E o 4 sobre 10 dividiu tudo por 2. Então, ficou aqui 2 e 5. Muito bem. Agora, o que nós fizemos? Aqui, olhando para essa expressão, é possível você fazer mais de uma operação ao mesmo tempo, não infringindo as regras. Por exemplo, não posso, multiplicar esse 30 com esse 2, porque o 2 está dentro do colchete e o 30 está do lado de fora. Mas eu posso multiplicar 1 sobre 5 por 30, porque está os dois de fora, está fora do colchete. Aqui, por exemplo, eu posso resolver dentro do parêntese, até eu encontrar o valor numérico, e depois fazer a operação com esse número que está aqui fora do parêntese. Eu não posso pegar o 5 sobre 2 e multiplicar só pelo número 1, por exemplo, certo? Então, nós fizemos o seguinte, ó, 1 vezes 30 deu 30, e 5 vezes 1 que tem aqui abaixo do 30 continua 5. O que mais nós podemos fazer? Aqui nós não podemos nada, porque aqui, ó, você tem que escolher entre a adição e o produto. O produto vem primeiro, então você vai ter que primeiro encontrar o resultado do parêntese para fazer a operação da multiplicação e o resultado que você vai somar com 2. Então, realmente tem que efetuar o parêntese primeiro, desmanchar o parêntese. Então, aqui é uma subtração de frações de denominadores diferentes. Então, tirou o mínimo que deu 5. 5 vezes 1, 5. Aí, 5 dividido por 5, 1. Vezes menos 2. Então, ficou aqui, ó, 5 menos 2. Esse cálculo aqui é esse 3 sobre 5. Aí, tem aqui ainda 5 sobre 2 e tem esse 2. Aqui, pessoal, fora do colchete, nós temos 30 sobre 5. Os dois são divisíveis por 5,
mas a divisão aqui deu exata. Mas eu fiz a divisão como se não fosse exata, para vocês perceberem que você pode, em todas as frações, observar o numerador e o denominador e procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, foi o número 5. Então, ficou 30 dividido por 5, deu 6. 5 dividido por 5, deu 1. Perfeito. Agora, dentro do colchete, pessoal, a multiplicação vem primeiro. Então, e a regra é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ficou 5 vezes 3, 2 vezes 5. E aqui, antes de efetuar o produto, a gente fez o seguinte, nós simplificamos o 5 com 5. Podia ter feito isso logo aqui em cima, no passo de cima. Mas eu fiz aqui, deixei numa única fração para chamar a atenção para esse fato. Quem quiser já aqui em cima cortar, a gente fala cortar, né? Mas cortar é o quê? É simplificar e dividir pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador. Então, nós simplificamos por 5. Então, aqui, ó, ficaria 3 vezes 5 e 2 vezes 5. Dividiu todos os dois por 5, então ficou só 3 e 2, que é esse número que está aqui. Agora, nós vamos efetuar a operação dentro desse colchete. Então, nós ficamos com soma de fração de denominadores diferentes, tira o mínimo. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2. E 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3. Somamos aqui, deu esse número 7 sobre 2. Agora sim, esse 6 é multiplicado com 7 sobre 2. A multiplicação desses números é multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Achamos esse valor aqui, que somado com o 4, teve que tirar o mínimo múltiplo de novo. Então, 4, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4. E 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 42. Somamos aqui e encontramos 50 sobre 2. Os dois são divisíveis por 2. Aqui é 2, 5, né? Que eu marquei aqui, escrevi errado. Então, 55 sobre 2, que vai dar 25. Vamos ver se tem essa alternativa. Não, né? Então, você vai ter que marcar aqui nenhuma das alternativas, certo? Bom, questão 3, nós temos aqui duas funções, a f de x, que é uma função do segundo grau, e a g de x é uma função cuja variável está no expoente, então ela se chama função exponencial. Nós queremos encontrar o valor de f1 mais g1. Então, eu tenho que encontrar primeiro o f1, depois o g1 e fazer a soma. Como que eu encontro o f1? Aqui, pessoal, notem que o x foi substituído pelo valor 1. Então, eu vou lá na função f de x, e onde tem o x eu vou trocar por 1. Eu vou fazer x igual a 1 na função. Então, fazendo isso, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Então, vai ficar 1 menos 2 menos 3. Então, ficou menos 5 mais 1 deu menos 4. Já a função g, quando o x for igual a 1, você vai ter 2 elevado a 1 menos 1 mais 2. 1 menos 1 dá 0. Aqui era para trabalhar a propriedade que todo número elevado a 0 dá 1. Então, deu 1 mais 2. É uma propriedade de potência. Todos os números elevados a 0 vai dar igual a 1. Quando não é uma indeterminação, nós vamos aprender no curso de cálculo, né? Que existem algumas indeterminações. Então, deu 3. E agora, como ele quer f de 1 mais g de 1, nós vamos somar menos 4 mais 3 e nós vamos encontrar menos 1. Então, esse é o resultado aí desta questão número 3. Olha a questão 4. Nós temos aqui uma equação e nós queremos marcar em qual intervalo deste está o resultado da equação, a raiz da equação, o valor que o x deve assumir para que essa equação seja verdadeira, né? Então, nós temos aí, ó, x mais 2, o 0,5 e menos x sobre 2, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós estamos trabalhando com a seguinte ideia. Eu vou fazer aqui passo a passo, mostrando para vocês como é que a gente isola uma variável. A gente isola a variável retirando daquele membro
os termos que, vamos falar, indesejáveis, certo? Então, nós queremos tirar o 2. Como que eu tiro o 2 daqui? Se a gente acrescentar nesse primeiro membro o menos 2, quando você faz 2 menos 2 dá 0. Esse menos 2 é o inverso aditivo do 2. Mas eu não posso fazer isso apenas em um dos membros, eu tenho que fazer nos dois membros. Então, nós ficamos com x mais 2 menos 2. E aqui ficou 0,5 menos x sobre 2, e aquele menos 2 que você acrescentou no primeiro membro também teve que ser acrescentado no segundo membro. E com isso, lá no primeiro membro sobrou apenas o x. E no segundo membro sobrou o quê? O 0,5, o menos 2 e o menos x sobre 2. Aqui, pessoal, notem que esse 0,5 nós já escrevemos na forma de fração, né? 5 sobre 10. A gente agrupou os números, colocou os números um do ladinho do outro para poder fazer a operação. Então, e eu quero aqui retirar o menos x sobre 2 no segundo membro, porque ele tem que aparecer no primeiro membro. Então, agora, como que eu faço para retirar menos x sobre 2 do segundo membro? Nós vamos somar x sobre 2, porque vai ficar menos com mais, vai dar 0. Então, nós vamos somar no segundo membro, que é essa soma que foi feita aqui, ó. Ela também foi feita no primeiro membro. E com isso, cancelou aqui, deu 0, e ela apareceu aqui no primeiro membro. Então, ficou 5 sobre 10 menos 2, certo? Agora, tanto no primeiro membro como no segundo membro, existe soma de frações. Então, foi feitas as duas somas separadamente. No primeiro membro, o mínimo múltiplo é o 2. E no segundo membro é o 10. Então, ficou 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 5. E 10 dividido por 1, 10 vezes 2. Certo? Aqui, gente, tinha muitas maneiras de fazer. Será que eu tenho que fazer sempre essa soma em ambos os membros ou subtração? Você pode fazer isso de forma mais imediata. Eu estou fazendo assim para mostrar para vocês de onde vem aqueles termos que quando a gente fala assim, passa para o outro lado com o sinal negativo, passa para o outro lado com o sinal inverso. Por que isso acontece? Então, esse passa para o outro lado é exatamente esses acréscimos que a gente faz para cancelar aqueles valores que você não quer, tá certo? Então, olha só, nós já estamos nessa etapa aqui, ó, 3x sobre 2 e menos 15 sobre 10. Agora, aqui nesse momento, pessoal, nós vamos fazer, olha só, notem que esse menos 15 é o sinal do número, do numerador da fração. Então, você agora pode fazer um joguinho de sinal, ó. O numerador da fração é negativo e o denominador é positivo. Então, menos com mais ficou menos. Se o denominador fosse negativo, ficaria menos com menos, ficaria mais, certo? Outro detalhe aqui que eu quis ser um pouco redundante, para chamar a atenção de vocês para os detalhes que a gente tem aqui nessas operações. E agora nós vimos que o 15 e o 10 são ambos divisíveis por 5. Aí fizemos a divisão por 5, ficou 3 e 2, certo? Bom, agora você quer isolar o x, né? Olha só, o que é 3x sobre 2? É 3 sobre 2 que multiplica x. Então, como que eu faço para retirar o 3 sobre 2 daqui? Eu quero que fique somente x. Olha, se você multiplicar por 2 sobre 3, o que vai acontecer? Você vai conseguir isolar o x, que eu vou cortar 3 com 3, 2 com 2. Então, foi isso que nós fizemos, ó, multiplicou por 2 sobre 3, só que dos dois lados, né? Do primeiro membro e no segundo membro também. Aí, no segundo membro ficou 2 vezes 3 e 3 vezes 2. E aqui cortou, simplificou, né? Ficou apenas x. Outro jeito de fazer, tinha muitas maneiras de você fazer. Quando nós temos a igualdade de frações, também tem a propriedade da multiplicação dos meios, é igual à multiplicação dos extremos. Outra forma também, analisar que o 3 sobre 2 está multiplicando o x, então ele vai, vamos poder dividir em ambos os membros por 3 sobre 2, então apareceria a divisão por 3 sobre 2 aqui no segundo membro, podia ser feito dessa forma também. Todas as formas vão resultar aí no menos 1. Bom, vamos para a quinta questão. A quinta questão é uma questão de potências. Nós vamos trabalhar aqui as regras da potenciação. Então, vejam só.
Nós temos aqui 0,2 vezes 3 elevado a menos 2 e 1 menos 1 sobre 6 elevado a 2. Vamos ver como vamos aplicar estas regras. Como vamos aplicar as regras da potenciação. Nós começamos aqui escrevendo os decimais em fração. Aí nós vamos fazer a multiplicação. Não, nós aqui fizemos o seguinte, para trabalhar a regra. Quando tem uma potência, uma multiplicação na base, nós vamos... cada elemento da base, cada elemento que está sendo multiplicado, cada parcela da multiplicação, fica elevado ao expoente. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 sobre 10 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Professora, eu podia multiplicar 2 sobre 10 vezes 3? Poderia. Eu não fiz isso aqui só para poder trabalhar as regrinhas para vocês, tá? Então, nós vamos ter o 2 sobre 10... que dividiu por elevado a menos 2, né? Qual que é a propriedade da potência negativa? A gente inverte a base. Então, olha só. Se é 2 sobre 10 a menos 2, ficou então 10 sobre 2 e trocou o sinal do expoente, né? Aqui é o número 3, mas o 3 é o mesmo que 3 sobre 1. Então, eu vou inverter a base, ficou 1 sobre 3 e ficou elevado a 2. Trocou o sinal do expoente. Aqui no denominador, você tem que tomar cuidado que não está multiplicando. Então, eu não posso colocar 1 elevado a 2 vezes 1 sexto elevado a 2. Essa propriedade de desmembrar que cada um ganha no seu expoente é somente se for multiplicação ou divisão. Então, aqui no denominador, você tem que efetuar esse cálculo. Então, vai ficar 6 vezes 1 porque tirou o mínimo, né? E 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, 6 vezes 1, 6, menos 1. Então, ficou 5 sobre 6 ao quadrado. E agora, vamos ver o que aconteceu. Como nós temos aqui frações, pessoal, e tem potência, tanto o numerador como o denominador estão ambos elevados à potência que está indicada. Então, isso aqui é o mesmo que escrever 10 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. E agora, nós fizemos aqui... a propriedade, eu estou multiplicando, né? Então, qual que é a regrinha da multiplicação? Não é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador? Então, multiplicou, ó. 10 ao quadrado vezes 1 ao quadrado e 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A gente não quis aqui abrir as potências, pessoal. Resolver as potências, porque pode acontecer alguma simplificação no final, que é o que vai acontecer. Então, não vale a pena... você ficar efetuando todos os cálculos durante a resolução do exercício, deixa só para o final. É como se você estivesse trabalhando com fatorações. Então, olha só, o que nós temos agora? A divisão de frações, né? A divisão de frações, qual que é a regrinha? Conserva o numerador, a fração do numerador está aqui, e multiplica pela inversa da fração do denominador. Então, ficou 6 ao quadrado e 5 ao quadrado. Agora, eu cheguei na multiplicação de frações. Qual que é a regrinha? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, tá tudo aqui agora. Agora, eu vou tentar olhar para isso aqui e ver o que é possível ser simplificado. O 10 não é a mesma coisa de 5, é como se você fosse fatorar os números. O 10 não é o 5 vezes 2, então nós escrevemos 5 vezes 2. O 6 não é 3 vezes 2, 3 vezes 2. Os números de baixo, eles já são primos, eles já estão na sua forma mais simples, 2, 3 e 5. Muito bem, agora os 5 vezes 2 estão ambos ao quadrado, então você pode escrever 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. 3 vezes 2, ambos ao quadrado, então é 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. E aqui embaixo ficou 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então dá pra você perceber, pode cortar 3 ao quadrado com 3 ao quadrado, 2 ao quadrado com 2 ao quadrado, e 5 ao quadrado com esse 5 ao quadrado vai sobrar só esse 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Então, é claro que essa continha, esse método aqui, podia ser feito de uma forma mais rápida. Eu fiz assim com bastante detalhes para a gente poder relembrar as propriedades. Próximo exercício, nós temos aqui 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 5 elevado ao quadrado. Bom, pessoal, aqui vocês vão observar que nós temos uma operação de subtração dentro do parêntese. Então, como não é multiplicação, você não pode elevar cada termo ao quadrado e multiplicar, como a gente fez aqui em algumas propriedades aqui nesse exercício anterior. Então, nós vamos aqui fazer o seguinte, olha só.
esse parêntese ao quadrado é o mesmo que multiplicar o parêntese por ele mesmo, né? E agora, esse cálculo aqui, você vai aplicar a propriedade distributiva. O 2 raiz de 3 multiplica o segundo parêntese inteiro. E menos 2 raiz de 5 multiplica o segundo parêntese inteiro. Agora, 2 raiz de 3 multiplica o primeiro número do parêntese. 2 raiz de 3 multiplica o segundo. Tomando cuidado de colocar os sinais, tá? Agora, menos 2 raiz de 5 multiplica o primeiro, menos 2 raiz de 5 multiplica o segundo, olha. Deixei tudo indicado com sinais. Para não ficar multiplicação junto com o sinal, eu coloquei parêntese. Agora, vamos multiplicar, ó. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai conservar a raiz e a multiplicação fica dentro da raiz. Então, 3 vezes 3. Agora, aqui, ó, mais com menos ficou menos. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5. Agora, esse aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 5 vezes raiz de 3 ficou 5 vezes 3. E por último, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 5 vezes raiz de 5, 5 vezes 5. 3 vezes 3 dá 9, aqui deu 15, 15 e 25. Agora, o que nós fizemos? Aquelas raízes que podiam ser extraídas, a gente extraiu. Raiz de 9 e raiz de 25. E ficou aqui, ó, menos 4 raiz de 15, menos 4 raiz de 15. A gente pode operar os números, os coeficientes, ó, menos 4 mais menos 4 deu menos 16 raiz de 15. E extraímos a raiz do 25 e do 9. Então, ficou aqui 12, aqui ficou 20 e ficou 16 raiz de 15. Nós operamos o 20 com o 12 e ficou 32 menos 16 raiz de 15. Se vocês lembrarem, o que foi feito aqui é o mesmo que se você tivesse feito aquela propriedade quando tem a mais b ou a menos b. Vamos fazer a menos b ao quadrado, vai ficar a ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Que é o quadrado da diferença de dois termos. Você poderia ter aplicado diretamente a propriedade, mas quem esqueceu, você conseguiria achar o resultado desta forma que nós fizemos aqui, desenvolvendo todos os produtos. O próximo exercício, nós vamos trabalhar ainda as propriedades das raízes e das operações. Então, olha só, nós temos esse parêntese dividido por menos 3 raiz de 2. Como que nós vamos resolver isso? Então, nós vamos escrever aqui. Essa divisão por menos 3 raiz de 2, ela vai ser feita em todas as parcelas desta soma. Então, tá, menos 15 raiz de 50 dividido por menos 3 raiz de 2, 9 raiz de 32 dividido por menos 5 raiz de 2 e menos raiz de 90 dividido por menos 3 raiz de 2. Aí nós escrevemos na forma mais de uma visualização melhor, né? Forma de fração, que você vai conseguir visualizar se pode simplificar, se não pode. Assim é mais fácil. Então, olha só. Nós fizemos um joguinho de sinal com todos os termos, ó. Menos com menos ficou mais com menos ficou menos e menos com menos ficou mais. E deixamos as raízes todas indicadas. Agora, nós vamos pensar em fatorar os números que estão nos radicais para a gente poder fazer as simplificações desses radicais. O 50 não é o mesmo que 2 vezes 25, e sendo que o 25 é 5 ao quadrado. Então, ou você faz aqui no seu rascunho a fatoração do 50, lembra que é dividir pelos fatores primos, ficar 50 dividido por 2, 25. Aí não dá mais por 2, por 3 dá, também não, agora por 5. E vai até chegar no número 1, então vai dar essa fatoração aqui, ó, 2 vezes 5 ao quadrado. O 32, você vai fazer isso, 32 dividido por 2. Depois, vai continuando dividindo, você vai encontrar 2 elevado a 5. E o 90, para fazer a mesma coisa, você vai encontrar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quando nós temos essas multiplicações dentro do radical, pessoal, nós desmembramos aqui de tal forma que é possível simplificar. A multiplicação dos radicais é a mesma coisa de produto dos radicais. Essa raiz aqui, ó, raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. A mesma coisa de raiz de 2 vezes a raiz do 5 ao quadrado.
sendo que a raiz do 5 ao quadrado é o 5. Então, ficou 5, raiz de 2 tem esse 15 aqui também, né? Esse aqui é 2 elevado a 5. O que eu faço? Eu mostrei aqui, ó, como que podia ser feito. O 5 elevado a 5, o 2 elevado a 5, desculpa, é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. A gente agrupou com potência 2, porque o índice do radical é o número 2. E fazendo assim, você vai conseguir tirar do radical esse 2 e esse 2 aqui também. E vai sobrar apenas um 2 dentro da raiz. Então, aqui esse 9 que já tá aqui, a gente fatorou. 9 é 3 vezes 3. Mesma coisa com esse 15, ó, eu escrevi como sendo 3 vezes 5. Aqui saiu esse 2, e ficou esse último 2. E aqui nesse último termo, vai ficar raiz de 2, raiz de 15. Nós fatoramos esses números que estão aqui fora do radical, porque o denominador que nós temos aqui é composto pelo número 3, e fatorando já ficava visível que eles têm o número 3 em comum para ser simplificado, certo? E nós vimos também que existe agora o raiz de 2 em comum. Então, olha só, na primeira fração vai simplificar raiz de 2 com raiz de 2, e 3 com 3 sobrou 5 vezes 5. Na segunda fração vai simplificar 3 com 3, raiz de 2 com raiz de 2. Então, ficou ainda 3 vezes 2, 6, vezes 2 deu 12. E aqui vai simplificar 2 e raiz de 2, e sobrou raiz de 5. Então, ficou 25 menos 12, mais raiz de 5, que aqui está a resposta, né? 13 menos raiz de 5. Esta próxima questão, número 8, nós vamos trabalhar, pessoal, fatoração. Então, olha só, nós temos aqui 4x ao quadrado menos 20x mais 25, dividido por 6x mais 15. Bom, vamos pensar aqui no numerador primeiro. E no denominador também, vamos fatorar os números que nós temos aqui, certo? Então, fatorando, o 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. O 20 é o mesmo que 4 vezes 5, e 4 é 2 vezes 2. E o 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. O denominador, 6, é o mesmo que 3 vezes 2, e o 15 é 3 vezes 5. Bom, muito bem. No denominador, nós estamos vendo com isso que o número 3 é comum em todas as parcelas. Então, nós colocamos o 3 em evidência. Foi posto em evidência aqui, ó. Então, sobrou 2x e que sobrou 5, certo? E no numerador, nós vamos observar que 2 ao quadrado e x ao quadrado é o mesmo que 2x ao quadrado. Aqui nesse termo do meio, observe, já que apareceu 2x aqui, ele tá aqui, ó, 2x, e tem esse 5. Então, é 2 vezes o primeiro número vezes o segundo. O segundo que é esse x ao quadrado, ou seja, este numerador está de acordo com a propriedade da diferença de quadrados. A diferença de números ela dá ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que a gente pode escrever dessa forma, 2x menos 5 elevado ao quadrado. E aqui embaixo está 2x menos 5. Então, esses parênteses eles são iguais. Nós vamos poder simplificar, sendo que o parêntese de cima está elevado ao quadrado, que é o mesmo que ele vezes ele mesmo. Então, nós vamos tirar apenas um dos parênteses, e no denominador vai tirar o parêntese que já existe, então ficou o número 3. Então, ficou 2x menos 5 sobre 3. Próxima questão, nós temos um sistema. Então, nós temos um sistema com duas variáveis e duas equações. E nós queremos encontrar o valor de x mais y. Vamos lá. Existem algumas maneiras de a gente resolver esse sistema. Aqui nós vamos optar pela maneira de cancelar uma das variáveis através do método da adição. Então, estão aqui as duas equações. A gente optou por isolar a variável x, certo? Para encontrar a variável x. Para encontrar a variável, não, ou isolar, cancelar, desculpa. Nós queremos cancelar a variável x. Para cancelar a variável x, o que nós vamos fazer? Observem que na equação a primeira equação tem 2x e a segunda tem 3x. Então, se eu multiplicar a primeira por 3 e a segunda por 2, as duas vão ser 6x.
Só que as duas serão com o mesmo sinal. Então, quando eu somar, não vai cancelar. Então, uma das duas tem que ter o sinal inverso. Então, nós vamos multiplicar a primeira por menos 3 e a segunda por 2. Por que foi menos 3 e por que foi 2? Você vai olhar os coeficientes que estão aqui, ó. Então, se a primeira equação tem o número 2, a segunda que é multiplicada por 2. Porque se você multiplicasse a de cima por 2, ficaria 2 vezes 2, ficaria 4. E você quer que termine com 6, né? E a de baixo, que já tem o número 3, você multiplicou por 2 para no final virar 6. E como você colocou menos 3, você vai ter, então, menos 6x, menos 3 vezes y mais 3y, menos 3 vezes 1, menos 3. E agora, quando você somar as duas equações, você vai ter 0, menos 6x. Eu vou escrever aqui a equação toda, que vamos somar membro a membro, né? Então, eu escrevi aqui o primeiro membro, ó, menos 6x mais 3y, mais 6x mais 4y. E o segundo membro é menos 3 menos 4. Agora sim, menos 3x com mais 6, menos 6x com mais 6x dá 0. E 3y com 4y deu 7y. E o segundo membro ficou menos 7. Então, agora, 7y é igual a menos 7. Passo o 7 dividindo, vai ficar menos 7 sobre 7, deu menos 1. Então, nós encontramos uma das variáveis, que é o y igual a menos 1. Você vai agora escolher qualquer uma das equações e vai substituir o valor que você já encontrou. Então, substituindo y igual a menos 1 na primeira equação, que é o 2x menos y igual a 1, você vai ter 2x menos o y, que é menos 1, cuidado com os sinais, ó, igual a 1. Então, esse vai ficar mais 1 aqui, 2x mais 1 é igual a 1. Passa esse mais 1 pro segundo membro com sinal oposto, que é aquela questão de subtrair dos dois lados, né? Então, ficou 2x é igual a 0. Agora, passa 2 dividindo o segundo membro. Então, vai ficar, eu dividi os dois membros, vou mostrar pra vocês, ó, 2x sobre 2 é igual a 0 sobre 2, que ficou 0. Aqui ficou x é igual a 0. Então, quer dizer que nós temos a solução 0 e y é igual a menos 1. Ele pediu para somar, né? Então, vai ficar menos 1 mais 0, que vai dar menos 1. Que não tem alternativa, então vai ser nenhuma das alternativas, né? Por último, essa questão 10, nós queremos ordenar esses números na ordem crescente. Então, essa questão aqui, ela tem por objetivo mostrar pra gente que quando você quer ordenar os números, você tem que transformar tudo em decimal. Vocês notaram que quando a gente está fazendo operações, o padrão é transformar os decimais em frações. Mas quando você quer representar no plano cartesiano, ordenar, colocar na ordem crescente, você tem que realmente transformar em decimais. Então, a fração 3 sobre 4 ou 31 sobre 41, eu não sei onde estão posicionados esses números antes de transformá-los em decimais, certo? Vamos lá, então, trabalhar com cada um desses números. Olha só, o primeiro número é 0,667. Ótimo. O segundo número é 0,6 barra, que é uma dízima periódica, elevada a número 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O segundo número, vamos lá no x3. O x3 também é uma dízima periódica, 0,75 barra. Esse 5 barra, aqui era só 66, né? Porque antes era 66, depois eu troquei. Antes era 6, eu troquei por 6 barra. Mas de qualquer forma vai dar 0, vai ficar 1. Depois a gente faz a correção aqui, ó. Bota 6, 6. A dízima tá aqui nesse 5, ó. Então quer dizer que o 5 que se repete infinitamente, né? O x4 é uma fração que a gente tem que fazer divisão. E vai dar esse número aqui, ó. 0,75. O x5 também é uma fração que vai efetuar a divisão. E aqui parece que nesse x5 a divisão, olha, ela tá com 3 pontos, ela continua, né? É um número infinito. E o x6 é o 0,666. Então, agora, qual que é a lógica aqui pra gente poder ordenar esses números? Como são todos positivos, nós vamos olhar as casas decimais. Então, olha só,
eles são iguais, o x1, ele, na terceira casa decimal, ele é 7. Ah, uma coisa, antes da vírgula, qual é o maior número? É o número 1, né? Então, é como se fosse 1,0. Então, quer dizer que o número maior que nós vamos ter aqui é esse número 1. Então, ele vai ser o último a ser colocado. Nós estamos colocando do menor para o maior, tá? Então, o último a ser colocado vai ser o número 1, que é o x2. Tá. Então, quem é o menor número? Antes da vírgula, começando com 0, nós vamos ter os demais números, né? Observem aqui, ó, que esse x1 tá com 6, 6, 7. Aqui já começa com 7, ó. 7, então 7 é maior do que 6. Então, esse x3 já é maior do que o x1. Esse segundo também começa com 7. Então, ele já é maior do que o x1. Então, começando com 6 depois da vírgula, a gente tem o x6 e o x1 para a gente ter que decidir quem é o maior, tá? Ou quem é o menor. Então, eles são iguais até a segunda casa decimal, eles são iguais. Na terceira casa decimal, já são diferentes, onde o x1 é o número 7 e o x6 é o número 6. Então, quer dizer que o x6 é menor do que o x1. Então, vai começar com o x6, logo em seguida já vai vir um x1, que são os que começam com 6 depois da vírgula. Agora, vamos decidir entre aqueles que começam com 7, que eles já são maiores do que esses dois que nós já colocamos, né? Já colocamos o x6 e o x1. Então, vamos lá, ó. Agora, nós temos o x3, todos começam com 7. A segunda casa decimal é 5. Desses três aqui, a segunda casa decimal é 5. Sendo que o x4 termina no 5 e os outros dois continuam tendo número. Então, o x4 já é menor do que o x3 e que o x5. Então, agora vem x4. Agora, vamos decidir entre o x3 e o x5. Eles são iguais até a segunda casa decimal. Na terceira casa decimal, o x5 é o número 6 e o x3 é o número 5. Esse 5. Então, quer dizer que o x3 vai vir antes do x5. Então, vai ser x3, x5 e, por último, vai ser o x2, que é o número 1. Então, essa é a ordem crescente aí dos números, certo? Vamos voltar lá atrás, que ficou uma questão que eu não falei, eu esqueci. Vamos voltar aqui. Aqui. A número 4, a gente tinha que responder em qual intervalo está a raiz da equação, né? Nós só encontramos o resultado, mas nós não falamos o intervalo. A raiz foi o menos 1. Intervalo, pessoal, são pedacinhos da reta. Vamos falar dessa forma. Então, aqui, por exemplo, começa no menos 4 e vai até o 0. Esse que começa no 5 e vai até o 7. São todos os números compreendidos entre menos 4 e 0. Todos os números compreendidos entre 5 e 7. Como a nossa resposta foi o menos 1, onde está o menos 1? Está localizado entre menos 4 e 0, né? Porque vai ficar menos 4. Todos os reais possíveis de números inteiros vai ter o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, né? E os demais são números reais, né? Que vão estar ali entre os números inteiros. Então, quer dizer que tem uma infinidade de números nestes intervalos, né? Bom, pessoal, essa foi apenas uma revisão de regras básicas da matemática que são importantes e que muitas vezes são ali, são os responsáveis por um desempenho não muito bom dos alunos quando chegam na universidade. Então, são conteúdos importantes aí para vocês revisarem. Se vocês sentirem alguma dificuldade nesse conteúdo, vale a pena vocês fazerem uma revisão e fazerem mais exercícios sobre esses assuntos que vocês podem encontrar em livros, em vídeos na internet, na biblioteca, tá? Então, é isso aí, pessoal. Obrigada pela atenção e até a próxima.